construir. Hum, Porque muitas vezes nos qualificamos como espiritualistas ou nos qualificamos com esta ou aquela religião. Individualmente somos isso ou aquilo, acreditamos nisso ou naquilo. E o que a gente aprendeu e o que a gente acredita e o que a gente construiu é inevitavelmente é a coisa certa, indubitavelmente é a melhor coisa. E naquele lugar, quando nos colocamos nesse campo e falamos ou adquirimos esse ou aquele conhecimento, a gente acha às vezes que é o suficiente. Mas para seguirmos numa expansão, é muito importante que não estejamos apenas conectados às nossas qualificações, mas sim conectados à qualidade das nossas vibrações. Eu costumo dizer que a vida, ela é uma inteligência que se comunica com a gente. E ela vai se comunicando com a gente através de várias maneiras, de muitas maneiras. Às vezes, quando a gente acorda entristecido e encontra um belo pôr do sol, a gente entende, não, já sei o que Veida está me dizendo. Mas muitas vezes é através de outras circunstâncias e situações que a gente nem dá conta. Ela é essa inteligência, mas ela nos guia e nos convida a estar numa caminhada com ela. Caminhada esta em direção a um lugar que é uma unidade. Tem um vídeo muito legal do Ken Wilber, que eu gosto muito, que ele fala assim, isso é amor, o título do vídeo. E esse vídeo era um convite para um congresso que ele ia apresentar. E ele fala que a força do amor, que os gregos chamam de Eros, ela inicia lá no Big Bang, quando ela tem aquela explosão, é a força do amor, buscando a unidade. E daí gera átomos, moléculas que se dispersam, e a partir daí cada átomo, cada molécula vai se unindo para formar estruturas maiores, até chegar a essa expressão maior de unidade que é a vida em cada ser, né? No caso, nós, seres humanos, somos resultados de uma força de unidade que é a força do amor. Essa unidade aqui vai gerar a estrutura do eu individual, que dá a gente esse conceito de, como eu posso dizer, egocêntrico, eu comigo mesmo, mas ao mesmo tempo ela vai ampliando cada vez mais para conceitos mais expandidos, como etnocêntrico, até chegar ao cosmos, até nos considerarmos uma única força. Então, nesse caminho, no caminho da vida, houve na minha vida e na vida diária a interseção onde a gente se encontrou. E onde a gente se encontrou? A gente se encontrou nesse campo das constelações. E um pouco antes de entrarmos, estávamos aqui. O que na sua vida a constelação trouxe de mais importante? Meu Deus, não dá para elencar. Mas um marco na minha vida, pode falar da vida dela, desse caminho, foi no momento em que as constelações me ajudaram a encontrar e me colocar no meu lugar em relação aos meus pais. Eu e atrás eles. Não iguais, não no mesmo lugar, não atrás. Quando eu coloquei o meu lugar, eu me desencarreguei de várias outras coisas que dizia respeito à história do casal e à história de vida deles. E pude, sim, assumir melhor a minha vida. E nesse momento ela deu um salto de expansão. E a partir daí abriu-se outras e outras frentes de possibilidade que as constelações me deram. Então, este campo de constelação, para tornar a minha vida melhor, me lembro, pode ser que eu, nas minhas memórias, não tenha trazido exatamente o marco, mas neste dia de hoje, vésperas do nosso carnaval e do aniversário de Yara, ela não gosta de fazer, mas eu vou falar.
Meu ponto, que abriu um salto para a vida melhor, foi isso, de me colocar no meu lugar em relação aos meus pais. Eu tive inúmeros ganhos. Eu vinha de uma jornada onde me trabalhava muito. Eu já tinha mais de 20 anos de psicóloga atuante quando as constelações chegaram na minha vida. E o meu primeiro grande impacto nas constelações foi também o lugar meu diante especificamente da minha mãe. Confiar nesse vínculo materno e equilibrar essa mãe e esse pai dentro de mim me trouxe uma vida muito mais ampliada, me trouxe uma saúde de uma qualidade infinitamente melhor. Dizem os que assistiram a alguns momentos da minha vida com Bert Hellinger que ele foi o grande responsável para eu ter uma cura de uma doença que era considerada para os médicos incurável. Apenas ele trabalhando um ponto da vinculação de confiança com a minha mãe. E isso repercutiu de inúmeras formas para mim. Eu me tornei uma pessoa mais suave no meu lugar, eu me tornei mais confiante em relação à vida. E como eu já era uma psicóloga, uma analista, uma pessoa que vivia fazendo análises, foi o meu segundo grande ganho. Eu Hum, abri mão de analisar o que estava diante de mim. E percebi que todas as vezes que eu analisava, assim como quando eu julgava uma situação ou eu rotulava uma situação, eu estava fechando, eu estava afunilando a vida diante de mim, quando para as constelações você apenas olha e acolhe e aguarda o que vai chegar. Você não tem uma análise a fazer, você não tem um julgamento a fazer. Até porque o novo você recebe e você não tem repertórios antigos para analisar aquele novo. Então, o novo diante da gente, cada segundo da vida é algo novo e não dá. Quando você está analisando, você está agarrado a um passado, você está agarrado a conceitos antigos. Então, para mim, minhas maiores aberturas foi poder confiar na vida, me sentir mais equilibrada no meu lugar, sem precisar estar na ânsia de analisar ou de saber ou de rotular uma situação. E o terceiro grande passo que foi sentido pelos meus descendentes, eu pude liberar de fato e respeitar a vida de cada filho. Eu tenho enormes ganhos, mas isso não é um lugar alcançado, isso é um caminho que a gente vai pouco a pouco construindo. A constelação é uma filosofia que nos orienta num caminho, mas esse caminho só quem pode fazer somos nós, individualmente. Da mesma maneira que nós construímos esse caminho do movimento à vida. Por, por isso que, quando Yara traz essa questão desse caminho, ele chama a atenção da nossa de novo, que eu sou, todo mundo conhece, sabe que eu repito bastante, dessa autorresponsabilidade, essa autoavaliação amorosa de nós mesmos, essa possibilidade de curando aqui, transformando aqui, cuidando do que é nosso com amor e com respeito, dá a oportunidade dos que vêm depois receber algo mais aberto, uma vida mais ampliada. Isso diz respeito, sim, aos nossos descendentes, primeiramente, somos ambas mães e avós. Conhecer nossos netos, né, e vê-los mais livres do que fomos, nos dá realmente uma alegria. Mas isso não está só no nosso campo familiar. Isso interfere diretamente, porque somos uma teia e somos, na verdade, um caminho para a unidade.
Lógico que existem inúmeras outras formas, inúmeras outras filosofias, inúmeras outras aplicabilidades de terapias em geral que vai levar no mesmo caminho. Para nós, o alinhamento com a constelação foi impactante e nos deixou juntas caminhando nisso, porque essa ideia das forças do amor como regentes e essa a percepção que isso estava alinhado com o que sentíamos, porque aqui a gente trabalha mais com o nosso corpo do que com a nossa mente. Esse lugar do julgamento, da análise, de fazer comparações e que é natural da nossa mente pensante. Toda vez que eu vejo uma imagem, absolutamente eu vou tentar comparar com algo que eu tenho no meu repertório, né? Se eu olho para o céu e vejo uma nuvem, logo eu vou procurar um formato de um animal, para me tornar familiar com aquilo e me sentir segura. Isso é a mente pensante. Dentro das constelações, a gente trabalha com o corpo sentindo, o corpo percebendo. Isso também é um lugar de extrema liberação para que a gente possa atuar sem essas polaridades que tanto a gente constrói e cultiva para nos construir mesmo inicialmente. Precisamos disso. Soltar isso é bastante libertador. As constelações traz como essa forma de viver plenamente, de estar alinhado a mais saúde, basicamente as ordens do amor, como assim chamava Bert, e que aos poucos percebemos que são mais forças do que ordem. Quem já está no campo das constelações conhece bem que 4 são essas forças regentes, e que quando a gente fala parece simples, mas é que é um exercício diário, é um exercício de disciplina, estar alinhada com estas forças e poder caminhar para a vida com mais liberdade. E com mais saúde. Com mais saúde. Não significa que vamos viver, veja, porque viver a vida plenamente não é exatamente viver sempre no hedonismo, na alegria, na felicidade. Não. É aceitando a vida como ela se apresenta. Então, a primeira força que eu percebo que em nós estava muito bem estabelecida é a força da hierarquia. Como a gente falou nos encontros anteriores, nós temos um lugar e esse é o único possível para nós. E facilmente somos capazes de nos deslocar sem perceber. Por isso a disciplina é necessária para nos observar onde a gente está nessa hierarquia. A hierarquia diz: eu vim agora, meu pai e minha mãe veio antes, e meus avós anteriormente, e cada um cuida do que lhe cabe, e eu posso cuidar do que me cabe. Se eu resolvo cuidar do que cabe aos anteriores, eu me coloco superior a eles. A força da inclusão, que também é uma das mais difíceis, porque incluir significa receber e aceitar que todo mundo pertence e deve ser considerado como ser existente, independente do seu feito. Quando nós trabalhamos em várias frentes religiosas e da espiritualidade, vários trabalhos terapêuticos, a gente tem essa questão de distinguir o bem do mal, o certo do errado, né? E assim a gente conduz um pouco a nossa vida. Mas a inclusão significa que cada ser humano, cada ser que existe, existe e precisa ser visto como existente e respeitado como tal. Essa é uma das forças, além da hierarquia, a inclusão. Que Bert chamou de a grande força do pertencimento. Todos têm exatamente o mesmo direito de pertencer, independente de como chegou a esse mundo ou do que fez. Porque nós temos uma tendência muito rápida, isso é muito fácil para todos nós. Se eu não gosto disso, eu excluo. Se eu acho que essa pessoa é indevida, eu tiro ela da minha vida. Então, excluir é um movimento muito fácil e é um dos movimentos mais danosos, mais adoecedores na nossa vida. Está em conexão dessa posição de excluidor e não reconhecer aqueles que foram excluídos. Por isso que estar em conexão com essas forças é fundamental para a nossa saúde. E aqui a gente fala de saúde física, mas de saúde psíquica, saúde energética, também as várias dimensões de estar saudável.
O equilíbrio entre dar e receber, que parece simples, mas não é, é uma das forças mais difíceis que existe, de como a gente pode dar o que nós temos, na medida que o outro necessite e possa devolver. E esse devolver, veja, não é falando de materialidade, e às vezes sim. O quanto eu estou dando, o quanto eu me sinto maior, que acho que tenho que dar muito ao outro, e não considerar a potência e a força dele de estar por ele mesmo na vida. Essa força do equilíbrio, quanto eu dou demais o que eu não tenho, ou dou àquele que não está me pedindo, isso também leva à contração. E toda contração pode gerar adoecimento. E, finalmente, o assentimento. Esse que é uma das forças que foi por último determinadas, que é dizer sim à vida como ela se apresenta. Dizer sim ao que é bonito, dizer sim ao caos. Dizer sim às ocorrências, mesmo que para nós pareça difícil ou que nós não consigamos entender, é sim ao que está acontecendo para mim, sim ao que está acontecendo ao meu entorno, sim ao que está acontecendo na vida, no mundo, nas polaridades que o mundo traz. Quanto mais eu polarizo, menos força de transformação e de cura eu tenho para aquelas situações. Então, acima de tudo, cada situação que se apresenta para nós, a força de dizer sim a ela, render-se ao que é uma força de absoluta transformação. Isso não significa que é inação. Assentir a algo não significa ficar parado. Significa que quando eu digo sim a essa situação, quando eu me rendo a ela, eu me abro para possibilidades transformadoras também. Então, o que faz com que a vida flua com saúde e plenitude, dentro da filosofia das constelações familiares, podemos elencar nessas 4 forças que são chamadas de forças do amor. É estar em consonância com essas forças, é estar tentando lidar com essas forças. Só que isso é um grande processo. E nós precisamos nos aprofundarmos exatamente no que é a força da hierarquia, o que é esse respeito à hierarquia, o que é ser democrático a ponto de dizer todos têm o mesmo direito de pertencer. Como é estar equilibrando as nossas movimentações entre dar e receber e estar diante da vida acolhendo, mesmo quando a gente não entende o que está se passando. Como é que a gente diz assim, como é que eu vou dizer sim a uma guerra? Sim. Sim, mesmo que a gente não compreenda. Então, estar em sintonia com essas forças é, para as constelações, para a filosofia das constelações, o grande movimento para a gente ter uma vida mais ampliada e, consequentemente, muito mais saudável. Esse movimento, essa filosofia e essas forças foram a grande base para construir, para que construamos o movimento à vida. Esse núcleo de trabalho que eu e Yara fazemos parte, que demos o nome de movimento à vida, ele é fruto desse encontro, ele é fruto da conexão com os nossos propósitos individuais, que, de uma maneira, se encontraram a favor de um coletivo, a favor do para além de nós. Quando pensamos filosoficamente ou de uma forma existencial, o que fazemos aqui, o que é mesmo que estamos fazendo aqui nesse planeta, nesse momento, nessa corporificação que foi determinada para nós, essa fica sempre uma pergunta sem resposta. Mas a semana passada nós falamos que o grande propósito nosso da vida é viver. E dentro desse viver existem tarefas e missões que cada um tem para cumprir em contrapartida ao que a vida nos dá. Entre o equilíbrio de dar e receber, a vida nos dá a vida, nos abre os caminhos,
e nós entregamos à vida o que a vida nos pede, desde que estejamos alinhados a isso. Então, havia lá para nós um propósito, o propósito de formar esse movimento, de formar essa estrutura, de formar esse caminho em direção à formação. E quando esse alinhamento veio, nós tivemos que viver as ondas e partículas que construíam a formação nos exigia. E para manter esse propósito saudável e para manter ele em movimento e em construção, a cada situação que se apresentava, nós entregávamos todo o que era possível para nós dentro dessas 4 forças. Assentir aos obstáculos, equilibrar entre nós e entre os pares, esse dar e receber. Incluir tudo o que precisa ser incluído, como falamos antes, todo o trabalho da gente, a gente preza cuidar dessas forças. O que precisa incluir, o que precisa liberar com respeito, o que precisamos agradecer. Tudo isso foi que construiu o lastro do caminho desse movimento que nós nos disponibilizamos a desenvolver. E assim construímos essa formação bem no meio da pandemia, com tudo o que a pandemia trazia de contração e expansão, e ela cresceu com saúde. Sentimos saúde no nosso trabalho, sentimos expansão no nosso trabalho, e isso nos dá muita alegria. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com vocês, né? E ver de que maneira, no dia a dia de vocês, vocês podem também exercitar um pouco o que é mais comum a todos, o que é mais essencial a todos, a possibilidade de ter uma vida um pouco mais ampliada e uma vida um pouco mais saudável. Porque esse é o nosso tema hoje: saúde e vida plena. O que nos torna saudáveis, né? O que é de fato estar saudável, sem ser nessa linguagem da filosofia que é estar em consonância com as forças do amor. Estar saudável na vida é estar no seu lugar. Se eu estou tentando ocupar o lugar de outro, eu perco a minha saúde. Estar saudável é estar vivendo o meu tempo. Eu não consigo, não é natural, não é orgânico para mim eu viver crenças ou histórias que foram vividas ou construídas ou estabelecidas há 50 anos atrás e às vezes nem há um dia atrás. Eu preciso viver no meu tempo e o meu tempo é hoje, apesar de muitas vezes ouvirmos as pessoas dizendo: ah, no meu tempo, o meu tempo é hoje. O meu tempo, o meu melhor tempo é sempre hoje. Então, estar saudável é estar no meu lugar, é estar no meu tempo, é estar dentro do meu contexto. Eu não posso viver no meu tempo e no meu lugar se eu não estiver dentro do meu contexto. O meu contexto é como eu vivo, aonde eu vivo, quem é minha família, quem são meus pares, quais são os meus descendentes. Esse é o meu contexto. Então, eu preciso viver de acordo com o meu contexto. E, nesse caminho, acolhendo o que é fácil e o que é difícil. Porque é exatamente a contração, o difícil, que nos impulsiona para um próximo passo. E aí, quando o impulso se dá, a gente surfa numa onda de maior facilidade, até que venha uma outra depressão, a gente entre numa contração. Então, é um movimento permanente para manter a vida e a saúde equilibrada, poder estar acolhendo essas polaridades, o fácil e o difícil. Ou seja, é estarmos com os pés no chão. É estarmos dentro do que é possível.
é assumirmos um lugar adulto de não estar olhando e dizendo faltou isso, ou um dia lá adiante eu terei aquilo. Não é nem um passado idealizado, nem um futuro idealizado. Da mesma forma que nós vimos a nossa tendência de buscarmos um eu idealizado. Buscar esse passado idealizado, tarefa impossível, porque o passado já passou. Buscarmos um futuro idealizado, também tarefa impossível, porque isso é um lugar inalcançável. O nosso lugar, de fato, é o lugar possível. Contudo, mas muitas vezes a gente chega a essa vida saindo desse nosso lugar e perdendo o nosso tempo, perdendo o nosso time. E por que é que o indivíduo faz isso? É por amor. Eu vou explicar um pouco a vocês isso. Isso é lindo. É por amor. Quando nós estamos ainda sendo gestados, quando nós estamos chegando na vida, nós temos uma conexão enorme com todo o sistema que impulsionou a vida até nós, através dos nossos pais. Portanto, mesmo esse serzinho ainda em formação e outros mesmo depois de terem nascidos, eles assumem o compromisso de equilibrar aquele sistema de onde ele veio, de fazer algo para organizar, para tornar esse sistema equilibrado. Sempre a tentativa amorosa é essa, é de dar um equilíbrio, é buscar a homeostase para o sistema. Então, muitas vezes a gente faz isso com profunda lealdade ou fidelidade àqueles que vieram antes. Por exemplo, uma criança vem de uma família de mulheres muito submissas e muito submetidas, e ela se conecta, essa criança, energeticamente, isso é um movimento inconsciente, ela se conecta energeticamente com essas mulheres e diz: eu serei assim como vocês. Essa é a primeira força, é a primeira decisão humana que nos tira desse lugar de uma vida mais plena e saudável. Quando eu decido dizer a outros: eu serei assim como você. Então, eu estou repetindo uma história geralmente dolorosa lá de trás. Ou até mesmo quando não é uma história dolorosa, quando é uma história de grande sucesso. E eu digo: eu serei assim como você. Eu estou saindo do meu lugar, onde eu tenho outras possibilidades. E por quê? E por que tomamos essa decisão? Porque nós desejamos pertencer àquele clã. Nós não desejamos fazer diferente. Quando estamos chegando no núcleo, chegando no clã, nós olhamos no entorno e dizemos: eu preciso estar aqui, preciso pertencer. E preciso, ao mesmo tempo, fazer algo por esses. Para eu pertencer, eu vou fazer o que eles fazem. Eu vou repetir a história de alguns. Ou então, a pessoa pode ir para uma segunda alternativa. Ou às vezes a mesma pessoa se vincula a eu assim como vocês, repetindo, ou eu farei por você. Eu pago por você. E perceber que, desculpa, que isso não é uma decisão cognitiva, porque são crianças, são bebês, são fetos, são pessoas em estruturação. Isso é uma decisão de alma, isso é uma decisão biológica, isso é uma decisão celular. Então não há como julgarmos isso e nem dizer como que uma criança decidiu por aí. A criança não sabe. Sim, ela sabe. Uma parte dela, no profundo do seu ser, cada um de nós sabemos. Então, aquela mesma criança que um dia
instalou essa vinculação. Eu, assim como você, eu, uma mulher submissa e submetida como você. Outra criança chega nesse lugar, olha para essas mulheres e diz: eu farei por você. E o que é fazer por você? O que você não conseguiu fazer de criar sua autonomia, de mostrar a sua força, de impor o seu lugar, eu farei. E muitas vezes a gente vê pessoas, para compensar o que outros sofreram, vai para pontos extremos e muito danosos. Então, essas mulheres que querem fazer pelas submissas, às vezes se tornam excessivamente hostis consigo mesmo e com a vida. Porque aí lutam demais, porque querem passar por cima do outro para não correr o risco de ser submetidas como aquelas da sua ancestralidade. Então, isso de diversas formas aparece em nós, seres humanos, e em todos nós. Sempre as nossas maiores dificuldades, sempre as nossas contrações, elas estão vinculadas àqueles que nos antecederam com uma dessas afirmativas. Eu assim como você, ou eu por você. Ou eu repetindo a sua história, ou eu pagando pela sua história. Mas para que vocês deem um passo a mais, eu quero convidá-los a fazer um exercício, um movimento sistêmico, exatamente para eu poder reconhecer em mim, diante de algumas contrações, quando eu estiver no meu dia a dia, ou agora, enquanto eu estou vivendo isso, diante de algumas contrações, o que é que está reverberando em mim? Ainda é essa força de eu sacrificada assim como você, ou eu furiosa assim como você, eu durão assim como você, ou eu por você. Eu fazendo o oposto de você. Vamos identificar o que nesse momento as nossas contrações nos dizem. Então, eu quero convidar todos para fazer um pequeno movimento sistêmico. Nós vamos levantar, eu vou fazer isso, vou mostrar a vocês com aqui o espaço mais aberto e vou orientando vocês a fazerem esse movimento. Aqueles que não puderem fazer o movimento de pé, como nós já falamos, façam mentalmente, imaginem, só imaginem. A imagem, você já sabe que tem força. Então, se coloquem de pé, encontre um ponto para definir como o seu lugar e fique no seu lugar. E diante de você, um pouco à direita, coloque um lugar que você vai chamar de o lugar da minha contração nesse momento. E nós teremos um terceiro lugar. Eu já vou informar vocês. Então, aqui é o lugar que eu estou contraída nesse momento, é a minha dificuldade. Contração é a dificuldade. Contração é a dor. Contração é o lugar mais empacado nosso. Então, o meu lugar de contração nesse momento. E diante de mim, do outro lado, eu vou colocar um ancestral. E o que é um ancestral? Um ancestral é um pai, um ancestral é uma mãe, um ancestral são todos aqueles que vieram antes. Um pai, uma mãe, um avô, um tio-avô, um bisavô, um tataravô, uma tia bisavó. Então, aqui é o lugar dos ancestrais. Fique no seu lugar. E se conecte com a sua contração atual. É a contração de hoje.
é a minha dificuldade hoje. Olhe para esse lugar contraído. E veja como você se sente diante dele. Mesmo que você não saiba muito que lugar é esse. Se você não consegue imaginar nenhuma contração, nenhuma dificuldade atual, mas situe um lugar de contração. Vá lá no lugar da contração e experimente esse lugar um pouco. Fique um pouco aqui. Sinta o que é que essa contração lhe informa. Sempre a contração vai informar algo, tipo, é muito, é demais para mim, é um lugar pesado, é um lugar doloroso, é um lugar de muitas faltas, eu sinto muitas necessidades. O que é que essa contração está dizendo para mim? Você sente e você volta para o seu lugar. Agora, do seu lugar, você vê que diante de você está uma contração da sua vida, uma área que está contraída. Alguns identificam claramente, outros não. Agora, olhe para o campo que nós estamos definindo como o campo ancestral. Aqui é um campo dos que vieram antes. E não importa se eu vou estar me relacionando aqui com a energia do meu pai, ou com a energia de uma avó, ou de um bisavô, apenas coloque o ancestral. E do seu lugar, diga em voz alta para esse ancestral: eu, assim como você. Será que essa minha contração é resultado dessa afirmativa eu, assim como você? E agora diga em voz alta para ver se faz mais sentido para você. Eu por você. Eu faço isso por você. Veja se essa contração está mais vinculada a eu, assim como você, ou se essa contração está mais vinculada a eu por você. Continue olhando para o ancestral, independente de ser eu assim como você ou eu por você, olhe para esse lugar agora com respeito. E agora você vai usar uma fala com bastante consciência e sentindo o que está sendo dito. Olhe para esse ancestral e diga: eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Repita isso com mais clareza e mais consciência. Em voz alta. Eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Vá um pouco adiante e diga para esse ancestral: eu respeito o seu lugar e esse é o meu lugar. Eu sou menor que você. Tenha mais consciência quando você diz isso. Eu sou menor que você. Se dirija novamente para o lugar que você definiu como uma contração na sua vida, nesse momento. Veja como você olha agora para esse lugar, depois de liberar a vinculação com esse ancestral, de eu por você ou eu assim como você. Experimenta mais uma vez o lugar da contração e veja como é que fica agora.
Independente do que você sentiu, volte ao seu lugar. E do seu lugar, você diz para os seus ancestrais e para a sua contração: esse é o meu lugar, esse é o meu tempo. E essas são as minhas possibilidades. Esse é o meu lugar, esse é o meu tempo. E essas são as minhas possibilidades. Nem como você, nem por você. Respirem nessa atitude de se liberar de uma promessa que você fez lá atrás. Eu, assim como você, ou eu por você. Voltem ao lugar de vocês, se sentem. Não busquem nada, não queiram a compreensão nem a clareza de com quem eu me vinculei e de que maneira eu me vinculei, se foi eu por você ou eu como você. A cada dia, nós encontramos uma dessas vinculações quando nós estamos na contração. É importante a gente ver quando as nossas contrações, quando as nossas dificuldades aparecem, se elas estão vinculadas a esse mandato de eu farei assim como você, ou eu farei por você. Respirem, respirem, respirem nesse momento. Bert, ele traz essa frase: existe o amor que adoece e existe o amor que cura, mas tudo é sobre o amor, tudo é por amor. Este amor que adoece, que é esse amor estreito que Yara trouxe, que é quando eu vinculo, quando eu desejo pertencer, quando eu desejo compensar o nicho que eu faço parte e digo, eu vou fazer isso por você. Veja que às vezes fazer por você também pode ser completar um grande feito de alguém. Não, nossos ancestrais têm luz e sombra, não só sombra. Lembrar que muitas e muitos dos nossos ancestrais trazem para nós uma força maravilhosa, uma força de trabalho, uma força de transformação, ou uma conexão com a nossa missão de uma maneira belíssima. E muitas vezes estamos sim aqui por eles para concluir algo deles. E aí, quando concluímos, nos liberamos para fazer o que é nosso exatamente. Mas nós estamos falando do que adoece. Então, o amor que adoece é esse amor que nos contrai, que nos leva a escolher e decidir por destinos mais difíceis em nome dessas pessoas. E nós nos vinculamos de uma maneira que nos sentimos culpados se abrimos mão disso. Mas nos sentir culpados só faz com que contraia mais esse lugar e dificulta nós olharmos com mais clareza. Quando atingimos esse lugar adulto e podemos dizer, deixamos você com o seu destino, significa que a gente respeita o caminho daquela pessoa, respeita tudo que ela viveu, não quer retirar dela os eventos difíceis. Nós acolhemos e assentimos aos seus momentos difíceis. Aí sim, eles se sentem respeitados. E nesse momento, algo neles transforma também. Algo neles se conclui também. Que à medida que nos liberamos, nos concluímos e os nossos ancestrais da mesma forma. E isso a gente vê no dia a dia como, né? Às vezes um adoecimento mesmo físico, às vezes uma quebra financeira, às vezes uma dificuldade na relação com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os pares, os parceiros, a dificuldade de conseguir um trabalho. Então, se um ancestral meu enriqueceu à custa de mortes de pessoas anteriormente,
eu me vinculo àqueles que sofreram esse abuso do meu ancestral e disse, eu vou pagar por ele. Eu não vou ter direito a prosperar. No dia a dia tem esse significado, por isso que eu acho que é bom também trazer essa informação do nosso cotidiano, né? E aí, perguntas? Se até o momento alguém tiver perguntas, pode fazer. Que a gente vai seguir o mesmo esquema. Depois de cada exercício, a gente abre uns minutinhos para uma ou duas perguntas. Alguma pergunta, Nanda, se você vê aí, nos informa, tá? Tá. Ok, por enquanto nenhuma. Então, significa que nós podemos prosseguir olhando para os movimentos que nos levam à saúde e a uma vida mais expandida. Podemos então seguir? Tem perguntas? Ok. A vida, ela é ondulatória. Isso quer dizer que viver plenamente não significa estarmos todo o tempo na expansão. Impossível. Impossível. Todo o tempo feliz no Éden, né? Não é exatamente isso. Eu trouxe uma frase que eu encontrei recentemente de um autor do século passado chamado Nilakanta Srilan. Ele diz: eu caminho em direção aos meus valores. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com essa brisa suave. Se faz calor causticante, eu sofro com calor causticante. Mas nenhum nem outro me tira do meu caminho. Significa que é o que Bert costumava chamar de felicidade que permanece. É de estarmos na vida com o que ela traz, vivendo cada momento como precisa ser vivido. E liberado em seguida para seguirmos o nosso caminho. A contração, o conflito, a dificuldade, nós entendemos como, dentro da filosofia, como um grande motor, um grande impulso para a gente dar o salto. É na dificuldade que a roda surgiu, foi na dificuldade que o fogo surgiu, foi nas dificuldades que as grandes invenções aconteceram e certamente foi nas dificuldades que vocês encontraram soluções criativas que apaziguaram e tornaram vocês pessoas melhores, mais dispostas, mais sábias, especialmente, né? Mas a contração está aí. Se eu ficar no conflito o tempo todo, mantendo ali, nutrindo esse conflito em mim, esta é uma força de adoecimento. Este é o lugar que nos contrai, que diz a nossa célula não está bem. É a célula ouve e percebe e sente como você se sente. E dali nascem outras condições e receptores para adoecimentos e doenças fora, doenças internas, situações que vão sendo transformadas a partir da permanência na contração, da permanência naquele conflito. No dia a dia, nós temos vários aspectos da nossa vida. Nós vivemos vários aspectos. A relação conosco, a relação com os nossos pais, a relação com as pessoas do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Nós temos vários fragmentos de nós atuando em várias frentes e de formas com certeza diferentes. Nem sempre eu sou a mesma no trabalho, como eu sou na minha casa. Nem sempre eu sou com o meu parceiro, minha parceira, como eu sou com meus pais ou como eu sou com os meus amigos. Vários aspectos de nós estão ali, atuando dia a dia e comunicando conosco, porque a vida vai comunicando, buscando que a gente encontre formas de estar neste caminho. E essas comunicações, se eu estiver atenta, com a escuta, com meus ouvidos abertos, vai trazer para mim informações muito valorosas para a minha história, para a minha transformação pessoal e para colaborar com o coletivo.
Mas, às vezes, a gente fica fixado em alguma coisa. Por exemplo, às vezes tem algo em nós que a gente não tolera. E a gente reclama o tempo todo. Ai, gente, mas é porque eu tô com peso acima. Minha pressão, que nunca vi, tá? Eu sou hipertensa, não suporto tomar remédio. E ficamos naquele lugar, naquele núcleo ali da queixa, né? Ah, na minha casa, meu pai é assim, minha mãe é daquele jeito, isso eu não consigo resolver. Cada vez que eu informo para o meu corpo essas situações e não dou uma solução adequada, eu fico na contração. Então, eu abro mais possibilidades de adoecer. Então, o convite é para a gente fazer um novo exercício. E esse exercício tem 2 passos, tá? O primeiro passo será: nós vamos elencar pelo menos aí 4 aspectos, 4 dimensões da nossa vida, das nossas relações. Vou dizer pelo menos 2 ou 3 que são inerentes a vocês todos e alguns vocês podem substituir dos que eu vou citar, ok? Como é que eu vou fazer isso? A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Se vocês tiverem papel e caneta, vocês podem cortar aí. Eu vou sugerir que recortem 5 papelitos, 5 pedaços de papel pequenininhos, assim como Yara trouxe. Se eu estiver num lugar onde eu não consigo de jeito nenhum papel, eu posso pegar 5 pequenos objetos e colocar na minha mesa. Então, esse trabalho agora é sentado, utilizando a bancada, a mesa que está à sua frente. Mas, Rose, eu estou sentada no sofá. Coloca aí no sofá. Rose, eu estou dirigindo. Quem está dirigindo não vai poder fazer, né? Vai ficar ouvindo, porque precisa que estejamos presentes. Não dá para a gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não puder nem ter um material, nem ter um papel, eu vou, na minha bancada mesmo, delimitar os espaços. Aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Ok? Eu vou citar esses aspectos, primeiros aspectos que são comuns a todos e que vai existir aí. E os outros que eu vou citar, vocês podem escolher. Não, vou trabalhar com isso, mas então vou substituir isso por este aspecto da minha vida. Por exemplo, eu trabalho aqui, eu sou aqui, mas ali eu canto, sou atriz, eu quero usar esse aspecto da minha vida. Ok, o primeiro aspecto que nós vamos olhar é o nosso corpo. Isso, o corpo inclui tudo, a forma física, a presença ou não de doenças, o meu corpo, a minha relação com o meu corpo. Então, num dos papéis eu escrevo corpo, ou escolho um dos objetos para representar meu corpo. O segundo vai representar um aspecto que diz respeito à minha família de origem, da minha relação com meus pais, com meus avós, com tudo que veio ali de origem, dizemos pai, mãe, tios, o nosso entorno. O terceiro aspecto é a minha relação afetiva. Se eu tenho parceiro ou parceira, ou se eu não tenho, nunca tive, eu gostaria de ter, ou não consigo ficar. O que diz respeito aos meus relacionamentos. Pode usar a palavra relacionamentos. O quarto papel. O quarto papel diz respeito à minha família atual. Então, se eu sou casado ou não sou, mas tenho filhos, formei uma família a partir de mim, será esse lugar da família atual. Caso você não tenha uma família, você pode usar esse lugar aí para escolher um outro aspecto da sua vida. E o último diz respeito ao trabalho. A minha relação de trabalho, o meu campo profissional. Bom, eu não trabalho, mas eu já trabalhei, eu tenho uma profissão. Esse campo de relação profissional de trabalho, ok? Se não, pode substituir por outro. E eu vou convidá-los, uma vez que vocês coloquem esses papéis aí, vocês podem respirar, colocar-se no aqui e agora. E eu vou sugerir que vocês sintam esses campos um a um com a sua mão.
observando como seu corpo fica em cada um desses campos. E observe em qual desses campos você sente mais tensão. O que lhe desconforta mais? Olha aqui, o meu corpo é um lugar muito difícil para mim. Eu sinto que meu coração bate mais forte, que meu corpo contrai, tenho muito mal-estar. E eu vou sentir cada um desses campos individualmente, com muita tranquilidade, muito centramento, muita responsabilidade. Muitas vezes eu tenho na minha mente que a minha relação afetiva não está bem, mas quando eu boto a minha mão, meu corpo sente que está tudo ok. Então eu vou procurar com o meu corpo qual dessas partes eu sinto mais tensão. Às vezes vem uma tristeza, às vezes vem uma emoção de raiva, vem uma emoção de nojo, de desgosto. O que vier, vocês acolhem. Acolhem e escolha, eleja um desses aspectos para que possamos trabalhar agora. Qual desses aspectos é o meu foco mais tenso, né? Como a gente falou antes, onde que está esse ponto de tensão maior? Isso a gente percebe com o corpo, ok? É sempre com ele. Todos já elegeram esse lugar, esse aspecto que mais tensiona? Porque o próximo passo nós trabalharemos de pé. Ok? Esse aspecto vai trazer e está trazendo hoje para você um ponto de tensão, portanto, um ponto de contração e talvez uma emoção, talvez uma sensação física. E vocês vão utilizar, a gente vai trabalhar com 3 pontos, tá? Inicialmente com 3, mas podendo caminhar para um 4º ponto. Vamos lá? Todos podem ficar de pé. Um ponto, uma âncora, eu vou colocar para mim. Sempre trabalhamos conosco, sempre voltamos para nós e sempre é a partir de nós que o movimento se dá, porque é da nossa responsabilidade essa tarefa. Então, um ponto que representa a mim. O outro ponto é o ponto que representa esse ponto de tensão. Se é o meu corpo, se é minha família de origem, se é a minha família que eu construí, se são meus relacionamentos ou meu trabalho, aquele que dá maior contração. Eu vou colocar um lugar para ele. Em primeiro lugar, eu vou olhar para esse ponto. Bota um pouquinho mais para trás para o pessoal ver. Vou trazer, eu vou botar. Estou aqui diante desse ponto de tensão. Vou observar o meu corpo, quais são as sensações que surgem, as emoções que surgem, as memórias que surgem. Eu, diante desse aspecto da minha vida, que gera em mim um ponto de tensão que eu não consigo liberar. Depois que você perceber toda essa sensação e o seu corpo, você vai para este lugar de tensão. Esse aspecto da sua vida, que seja o seu corpo, que seja a família. Aqui eu vou me dar conta, neste lugar, quais são as sensações que surgem. Experimentem. No geral, quando estamos diante de um aspecto que nos contrai, muitas vezes nos tornamos essa sensação. Então, se eu tenho uma doença, eu viro a própria doença. Todos os meus aspectos outros ficam em segundo plano, porque eu só tenho visão para isso.
Se a minha relação afetiva não está bem, às vezes eu sou somente a relação afetiva. Todos os outros aspectos da minha vida ficam em outro plano. Não é bem assim? Então, qual é o meu convite? Vamos separar a dor, o sentimento e tudo que é gerado em nós por esse ponto em relação ao ponto que a gente considera de contração. Então, o que eu estou pedindo a vocês? Que tirem seus sentimentos desse núcleo e os coloquem separadamente, ou seja, um lugar para minha família e um lugar para a dor que eu estou sentindo com a minha família. O lugar da minha relação e o lugar da dor que eu estou sentindo com a minha relação. Compreenderam? Então, um lugar para mim, um lugar para este aspecto e um lugar para todos os meus sentimentos e emoções que geram esse aspecto. Peço para separar, porque vocês vão ter mais clareza quando visitar de novo. Então, eu volto para o meu lugar, olho para o aspecto e olho para a dor. Olho primeiro para o aspecto agora, separando ele do que me cabe. Separando o meu corpo dos meus sentimentos com ele, separando a minha família das minhas sentimentos e minhas expectativas que ela me gera. E aí, eu posso visitar mais uma vez o aspecto escolhido por você. Veja como é diferente quando você separa o que você construiu e as suas expectativas desse aspecto. E agora, um ponto muito importante. Eu vou para a minha dor. Eu vou para as minhas sensações. Do que é meu nesse latifúndio, no que me cabe nessa história. Eu experimento estar na minha dor. E agora ficaremos nela um pouco mais. A dor que eu sinto em relação ao meu trabalho, meu relacionamento, comigo mesma, comigo mesmo. E eu vou deixar o meu corpo estar presente nessa âncora, presente nesse lugar. Deixe que seu corpo mova sem um comando mental. Apenas esvazie sua mente e deixe o seu corpo se movimentar. É possível que ele fique parado, de olhos fechados. É possível que ele baixe a cabeça e olhe para o chão. Não importa. Aceite para onde o seu corpo te guia e fique um pouco neste lugar, mesmo que você não compreenda. Este lugar para onde a sua dor olha é o que Bert chama. Toda a nossa contração, ela olha para o amor. Para onde o amor está apontando agora. O que é que meu corpo está fazendo? Está olhando para o chão? Está olhando para o lado direito, para o lado esquerdo? Não está olhando para nada? Está nada no vazio? Está olhando para cima? Está olhando para cima, muito para cima, um pouco para cima, não importa, não julgue. Onde estiver o seu olhar, eu vou pedir que você conscientemente traga ele para um outro ponto e coloque a quarta âncora. O quarto ponto, lembra que tem um ponto para você, um ponto para o seu aspecto, um ponto para a sua dor. Hoje vamos avançar mais nas constelações. E o outro ponto é para onde a sua dor está olhando. Essa dor pode estar olhando para uma questão infantil, emocional, pode estar olhando para algo ancestral e está sendo projetada nesse relacionamento, nessa história, nesse aspecto. Então, aqui, com muito cuidado, bem delicadamente, você vai assumir o lugar para onde a sua dor está olhando. Tome um tempo para sentir. Não importa se é um ancestral, não importa se é a sua criança, não importa o que é, apenas sinta, não tem que identificar, não precisa tentar identificar.
mas é possível que a informação venha para você. Então, fique um pouco aí. Respire e sinta o que é que este lugar te traz de informação. Esse lugar que te vincula tão profundamente com a dor, que você projeta na sua história de vida. Esse é um lugar importante e que hoje você pode experimentar liberar. No momento que você estiver preenchido da informação necessária, preenchida dessa informação necessária, eu peço que você volte para o lugar que é seu. Ali está aquele aspecto, a dor e para onde a dor olhou. E você vai olhar para esse lugar, para onde a sua dor apontou. Ela é um guia. A sua dor foi um guia para esse lugar. E você vai olhar com muito respeito. E você pode dizer: agora eu posso te ver. Agora eu posso ver a grandeza desse amor. Agora eu posso ver com amor. Você ainda pode dizer: tudo foi necessário. E tudo valeu a pena. Com todo o meu amor, eu libero você e me libero. Você tem um lugar no meu coração. Veja como você se sente dizendo isso. E de repente, pode ser que alguma fala específica soe nos seus ouvidos e você precise dizer algo mais, mas que seja de um lugar muito centrado e de muito respeito. Você pode agradecer, você pode se inclinar, se sentir que é alguém maior do que você. Sinta no seu ponto a sua individualidade com responsabilidade. E você dá um passo experimentando este lugar para onde o amor olhava, o último ponto, que pode ser um ancestral, que pode ser sua criança. Veja como ele se sente agora, se há uma liberação, se sente mais leve, se você sente que há uma transformação nesse ponto. Se sentir que está tudo bem, você volta para o seu lugar e olha para o aspecto que causou tensão em você inicialmente. Se foi o seu corpo, se foi sua relação, se foi o seu trabalho, alguém do seu trabalho. Veja como você agora pode olhar. Se há alguma mudança, como está o seu peito, como está o seu corpo, como estão os seus pés, para onde o seu olho olha. Por último, antes vocês vão experimentar ir para o lugar do aspecto. Se é o meu corpo, se é a minha relação, se é a minha família. Eu sinto aqui como eu fico em relação a mim mesma. Esse aspecto está em relação a mim. E finalizo voltando para o meu lugar. Esse foi o passo mais complexo e longo do nosso trabalho. A gente vai sentar em 1 minuto para integrar.
Sinta um pouco esse momento, fechem talvez um pouco os olhos, se conecte com você. Respirem, sinta o corpo, sempre o corpo, as sensações no seu corpo. Nosso corpo é o nosso maior guia. E nosso maior guia, é importante informar para vocês, ele é biológico, muitos aqui já sabem. E ter intimidade com essa biologia e saber para onde a nossa biologia está nos apontando é um grande recurso para nos reconectarmos com a nossa vida, com a nossa saúde. Perguntas, informações, o que vocês precisam nesse momento, após esse pequeno movimento sistêmico. Talvez alguma tomada de consciência. Chegou para mim essa informação que é importante partilhar. Isso também nos ajuda muito. Uma pergunta aí, Fernanda, as estão silenciosas. Aí, chegou um agora. Na verdade, é um comentário. Senti que estava presa a algo sem saber o que é, mas com o exercício foi liberado. Sinto o corpo cansado e com sono. Muitas vezes, existe um conceito que não está dentro das constelações, está dentro do conceito da biodecodificação, que é chamado de vagotonia. Muitas vezes, quando nós fazemos um trabalho de liberação, nós precisamos entrar no sistema de vagotonia para que toda essa informação assente no DNA e faça as transformações necessárias. Então, não é incomum que depois de atravessarmos um grande conflito, atravessarmos um grande processo, sintamos cansaço, sono, adoecimento, gripe, diarreia e ficamos em casa prostrados, porque o corpo precisa desse tempo para integrar. Acho que tem uma pergunta bem interessante aí. Leia aí, Repete aí, Fernanda, Fernanda. por favor. Uma pergunta de Daniel. Isso. Quando algum aspecto está muito arraigado, ele tende a voltar e é necessário fazer esse movimento de vez em quando ou uma vez apenas é suficiente? Para as constelações, um movimento feito é um movimento de fato feito, é um movimento que não se repete. Quando de fato eu atuo, eu me aproprio de uma atitude e me movo, não há repetição. Algumas vezes a força do aspecto é tão forte que um pequeno movimento sistêmico pode me liberar temporariamente e depois ele retorna para que eu aprofunde. O que é aprofundar? É buscar fazer o exercício mais uma vez e ver o que é que eu estou precisando liberar ou o que é que eu estou precisando incluir na minha vida, como nós vimos no primeiro encontro aqui. Né? Do lado esquerdo, as coisas que eu preciso liberar, do lado direito, tudo aquilo que eu preciso incluir. Então, a gente pode repetir, sim, esses movimentos são importantes a gente repetir, mas quando um aspecto tem uma força muito grande e a gente precisa fazer uma liberação mais profunda, nós podemos fazer uma constelação.
que é um movimento mais complexo e mais pontual. A pessoa que fez o exercício agora, foi Daniel a pergunta, né? Foi. Daniel fez esse exercício agora com este aspecto. Pode ser que sim, o seu corpo, a sua biologia, e aí você precisa estar atento à sua biologia, porque a individualidade conta. Minha biologia me diz que é necessário revisitar esse aspecto. Não será a mesma resposta, Daniel. Não será igual, porque você já trabalhou uma questão, não vai ser mais o mesmo Daniel, e provavelmente aquele aspecto traz outras informações que precisam ser vistas. Então, pode ser repetido. E a pergunta sobre um aspecto enraizado pode voltar, veja, apesar de constelação trazer grandes transformações, ela pede uma coisa para a gente, ela pede responsabilidade, disciplina e atitude. Quando eu tomo para mim a informação que aquele meu ancestral, né, traz essa contração e eu libero, é seu, devolvo a você o que é seu. Eu preciso ter a disciplina de me revisitar, de me observar, de estar atento a mim mesmo e cada vez mais presente em cada ação que eu faço. Isso faz com que muitas vezes a gente não volte para onde a gente está. Não, nunca voltamos, mas muitas vezes retrocedemos um pouco em determinadas atitudes que estão repetitivas na nossa vida. E às vezes, como Yara trouxe, como algumas pessoas citaram aí, olha, eu acabei numa contração, eu acabei numa sensação que não está tão agradável. Duas coisas. O que preciso, talvez, que você leve esse aspecto para uma constelação, onde a gente pode aprofundar. Lembre-se que aqui é um exercício sistêmico, a gente faz comandos, traz comandos, mas, às vezes, aquele aspecto está pedindo um trabalho mais profundo, está pedindo uma constelação, e aí você leva esse trabalho, esse movimento, olha, eu vivi essa experiência, me deu desconforto, e agora eu quero olhar mais profundamente. Estou disposta a isso. E muitas vezes, quando nós recolocamos esse aspecto no trabalho, ele já deu saltos, porque nada é de fato terminado. A gente interrompe o exercício, mas o movimento sistêmico pode acontecer aí. Quem convive com as constelações, a gente costuma dizer, nós interrompemos uma constelação, mas nós não terminamos ela. Nós entregamos ela a algo maior para que ela siga fazendo as devidas liberações. O próprio Daniel já deu uma resposta aqui que foi muito interessante. Ele diz assim: o exercício já me fez observar algo que não via antes e passarei a olhar o aspecto de forma diferente. Portanto, ele já sentiu uma liberação no lugar que estava desconfortável. Isso não volta mais nunca do mesmo jeito. Tudo aquilo que a gente de fato olha, e para além de olhar, a gente atua, falando, se relacionando, afirmando algo, isso muda para sempre. E o que também é importante? Quando há alguma coisa difícil na nossa vida e a gente decide olhar para ela, que algumas vezes nós dissociamos, né? Então a gente bota aqui na cabeça e fala assim, não, por exemplo, vou dar um exemplo. Não, o meu marido terminou a relação porque ele não estava bem, porque o trabalho exigia muito. A gente dá várias explicações mentais para o evento, para dissociar do que está no nosso corpo acontecendo. Isso mantém a contração. Então, quando eu decido olhar o que de fato está acontecendo através da minha biologia, eu levo a realmente aí sim, uma cura. Senão eu vou engavetar numa parte do meu cérebro aquilo ali, mas não vou resolver. Eu posso simplesmente dissociar mesmo, pensar no mental, ou desconectar tão completamente que eu nem vou me perceber, e foi embora, meu marido foi embora, nem me dei conta, porque eu realmente estou desconectada. Mas todos esses conflitos acabam voltando à medida que a gente precisa fazer o que é necessário para essa jornada que a gente falou, esse caminho, ser um caminho mais aberto e mais livre. É por isso que o Peter Levine fala que o trauma fica voltando até dando oportunidades para nós, para que a gente possa revertê-lo, convertê-lo em algo melhor.
considerar sempre que o conflito e a dificuldade traz algo para nós. Por isso que o texto que eu disse, eu vivo sim a dor, eu vivo sim aquele calor causticante, mas eu mantenho a minha rota. Existe uma pesquisa, houve uma pesquisa muito interessante com uma cientista, ela ganhou o Prêmio Nobel de Ciência, uma mulher da Tasmânia. Ela observou em laboratório claramente que quando você está vivendo uma situação difícil, por exemplo, uma mãe que cuida de filhos com lesão cerebral, ou uma filha que cuida de um pai há muito tempo com Alzheimer, aqueles que são cuidadores de situações graves, não são situações dramáticas, são situações graves. Ela identificou dois grupos de relação. Um grupo de mulheres que se relacionava com essas situações graves e tinha essas situações graves acolhida e dizendo: eu preciso estar cada vez mais preparada e disponível para lidar com isso que a vida me colocou. Existia um outro grupo de mulheres que olhava e cuidava tão bem desses filhos ou desses pais em situações graves, mas dizia: coitada de mim, que situação difícil, que situação complexa. O que a Elizabeth Blackburn conseguiu nas pesquisas dela é essas mulheres que acolhiam a dificuldade, elas se fortaleciam tanto que a jovialidade dela, ou seja, uma parte da célula dela, os telômeros, se expandiam e essas mulheres tinham, em média, 12 anos mais jovens do que a idade que correspondia a elas. E aquelas mulheres que reclamavam e que se colocavam vítimas diante da situação difícil, elas tinham um envelhecimento também de 12 anos a mais. Então, de que maneira eu posso estar na minha vida, seguindo a minha rota e lidando com os aspectos fáceis e com os aspectos difíceis que a vida me entrega, sem excluir, mas encontrando a forma de lidar com eles, me fortalecendo para estar na vida. Então, talvez uma forma nova de olhar a complexidade da nossa vida é entendermos que as dificuldades são realmente portais, é oportunidade para que eu possa olhar, curar e saltar. Saltos mais qualitativos nessa jornada que é a vida. Podemos seguir? Sim. Mas tem um aspecto bem prático que eu acho que todos nós ficamos curiosos de saber, né? Assim, o que é mesmo isso que a gente chama de saúde? Saúde e vida plena é basicamente a mesma coisa, né? Isso é um tema único. O que é estar saudável na vida? É estar vivendo, é estar lidando com o que a vida apresenta. Mas tem aspectos do nosso físico, da nossa saúde física, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde emocional, que é profundamente abalado em função de algumas circunstâncias da nossa vida. Ou seja, os aspectos onde a gente identificou alguns conflitos, certo? Então, como é que eu faço para estar me relacionando de uma forma mais ok com a minha saúde? Pressupõe-se que a saúde geralmente fica abalada em função de uma exclusão. Quando algo ou alguém na minha vida ou na minha história, que eu saiba ou que eu não saiba, é excluído, eu tendo a ter um adoecimento. Isso é um dos aspectos da saúde. E uma outra coisa que está vinculada à saúde, além dessas inclusões necessárias, dizia Bert, a saúde tem a face da mãe. Então, o que isso quer dizer?
como é estar saudável, como é estar com saúde e de que maneira eu olho para a minha mãe, que foi a fonte da minha vida durante um período onde houve um êxito, onde houve uma abundância e houve um êxito. Então, a saúde está totalmente vinculada às nossas exclusões e à figura feminina, que é fonte da nossa vida. Vamos olhar cada um, você e a sua saúde, você e seus excluídos, você e a sua mãe. Bert costuma dizer que a saúde física está vinculada à mãe, por conta desse vínculo, né, do próprio corpo, da conexão da vida que fluiu para ela, para nós através dela, e que a saúde psíquica está conectada a tomar o nosso pai. Por quê? Porque a energia masculina nos dá o senso de realidade, do aqui e do agora, da presença. Então, saúde psíquica muito vinculada a essa tomar esse pai, a gente sempre é uma linguagem usual dentro das constelações. Tomar a mãe, tomar o pai. E hoje usamos a palavra tomar porque é uma ação, é uma atitude, não é receber a mãe nem receber o pai. É ir lá buscar esta energia para mim. Reorganizar o meu vínculo nesse campo, tá? Então, vamos lá olhar para essa saúde, mais a saúde física. A gente vai se deter um pouco na saúde física, tá? Eu vou abrir mais uma vez aqui a câmera e vocês vão ficar de pé para a gente olhar para a nossa saúde. E como nós podemos encontrar um lugar mais saudável. Então, nós vamos colocar alguns pontos aqui. Eu e diante de mim a minha saúde. Ok? Eu e diante de mim a minha saúde. Do meu lado esquerdo, ao lado da saúde, eu coloco o campo de energia da minha mãe. E do lado direito, à frente, ao lado da saúde, eu coloco aquilo, algo ou alguém que precisa ser incluído. Então, primeiro eu vou para o meu lugar, diante de mim está a minha saúde, um pouco à esquerda está a energia materna e um pouco à direita, algo ou alguém que precisa ser incluído. Veja como você se sente em relação à sua saúde. O que acontece quando eu olho na direção da minha saúde? Eu tento não olhar, eu me retraio, ou eu quero excluir isso, eu fico incomodado, me aparece algum aspecto da minha saúde. Se você desejar, sinta o lugar da saúde e veja que aspecto da sua saúde está aparecendo nesse momento. Pode ser qualquer aspecto. Pode ser a necessidade de repouso que você precisa, pode ser uma doença crônica que você tem, pode ser um adoecimento breve que surgiu nos últimos dias. Olhe para esse aspecto da sua saúde. E agora, sem muita demora, do seu lugar,
Olhe para algo ou alguém que precisa ser incluído. Essa marca não vai para esse lugar. Eu só vou mostrar a vocês. Essa marca aqui. Veja se é algo ou se é alguém que precisa ser incluído. Como é que você vai saber disso? Sentindo. É algo? Veja se o seu corpo concorda. Ou é alguém? E veja como o seu corpo reage. Olhe para esse algo, esse alguém, e apenas diga. O excluído é aquilo que está fora do nosso campo de visão, que está fora da nossa percepção. Diga na direção dessa exclusão: eu vejo você. Diga com consciência: eu agora vejo você. E sei que você faz parte. Vamos repetir isso com um pouco mais de consciência. Eu agora vejo você. E sei que você faz parte. Tire os olhos daquele que você incluiu e olhe agora na direção da sua mãe. Tente se conectar com a face dessa mãe. Se você perdeu sua mãe muito precocemente, imagine apenas a face dela. Se você ainda tem a sua mãe viva, traga a face que for mais favorável. A face da mãe jovem, a face da mãe atual, mas olhe a sua mãe. Olhe para ela e de forma muito respeitosa, se coloque menor que ela. Um filho sempre é menor que uma mãe. E você diz: obrigada, mãe. Obrigado, mãe. Obrigada, obrigado por ser fonte da minha vida. Muito obrigada. Não importa o que aconteceu com essa mulher. Não importa as imperfeições ou as faltas que você viveu. Apenas olhe com respeito para essa que é maior que você, que é fonte da sua vida, e diga: muito obrigada, mãe, por ser fonte da minha vida. Se volte agora para a sua saúde, sentindo que à direita eu incluí alguém e à esquerda eu agradeci por tudo o que essa mulher me entregou, a vida. Veja agora como você se sente com esses dois aspectos, o incluído e a face da minha mãe, como eu estou diante da minha saúde. Vai lá para o lugar da saúde. Veja de que maneira você ficou, a saúde ficou em relação a você. Bem breve. Nada de demora, bem breve. Volte para o seu lugar. Olhe para a sua saúde. E diga a ela: eu agora posso cuidar melhor de você. E sinta que você só pode fazer isso porque você incluiu algo ou alguém que estava excluído e você pôde agradecer de fato a sua mãe. Olhe para a saúde mais uma vez e diga: eu agora me disponho a cuidar melhor de você. Agora é comigo. Retorne para o seu assento.
se dê um tempo, um breve tempo, para integrar essas falas, para sentir a sua potência de saúde, a sua responsabilidade enquanto adulto, incluindo o que estava excluído e podendo agradecer àquela que lhe trouxe a vida. A saúde sofre outras interferências, como bem lembrou Rose, a saúde mental sofre a interferência da vinculação com o pai. E alguns aspectos da saúde muitas vezes estão vinculados ao excluído ou estão também vinculados esses aspectos ao excluidor. Mas para a gente discernir, para a gente discriminar, para a gente saber exatamente se no caso individual eu estou excluindo, eu estou vinculado a um excluído ou a um excluidor, isso a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Isso é algo que faz parte de um trabalho maior nosso, né? Ou de um workshop, ou do próprio trabalho da formação nas constelações, nas novas constelações, onde a gente aprofunda bastante na individualidade de vocês, onde vocês encontram com mais facilidade essas questões que estão vinculadas à sua saúde, mas no geral, vocês já têm um grande recurso. Eu, a minha saúde, a inclusão do que estava excluído e o agradecimento à minha mãe. Nós temos um módulo dentro da formação. Como médica, eu preciso falar algo ainda, né? Sobre esse ponto tão presente na vida do ser humano, que é o adoecimento. Quantos aqui, por acaso, nunca teve qualquer doença? Ou quantos aqui sofrem de eventos frequentes, adoecimentos mais crônicos? Enfim, cada um de vocês tem uma história em relação ao adoecimento, seja o seu próprio, seja de alguém da sua família, seja de alguém muito próximo, amigos. O adoecimento faz parte do movimento da nossa vida. Por mais que desejemos que ele não exista, por mais que queremos virar as costas para ele e nos livrarmos o mais rápido possível, que é assim que todos buscam, né? Eu recebo a pessoa no meu consultório para que ela se livre completamente daquela doença que está ali. Essa é a busca dela, livrar-se de. A natureza, ela é tão perfeita, né? E a gente pensa, como que eu adoeço se a natureza é perfeita? Acontece que a doença é um diálogo, a minha visão, depois das coisas que a gente estuda, da própria forma, do próprio campo das constelações, há uma comunicação, uma conversa com você através do adoecimento. Para alguns, é uma forma, digamos assim, da própria natureza de compensar ou resolver algo que está presente na nossa vida. Para resumir, a doença é um sinalizador, é uma lanterna que ilumina o caminho da saúde. Ela está lhe dizendo por onde você pode ir para ficar mais saudável. Então, é uma forma de dizer que eu acho que pode dar um nó em muitas cabeças que estão aqui agora. Mas a verdade é que ela é um farol. Ela está aqui dizendo algo, conversando, comunicando com você. Seja mostrando que tem um excluído, que tem um excluidor, seja apontando para as questões relacionadas a tomar pai e mãe.
mas especialmente para nos trazer para viver o presente, viver a realidade, olhar a realidade como se ela se mostra para nós e assim podermos transformá-la. Então, ao chegar a acontecer uma doença, seja ela qual for, com níveis variáveis de gravidade, é muito importante que possamos escutá-la de algum modo. Talvez escutando, talvez ouvindo essa orientação, talvez ela não tenha mais função na sua vida. Ok. Então, dito isso, e chegando mais próximo do nosso fim de encontro, nosso último encontro dessa série de 3, já muito agradecidas pela presença de todos vocês aqui nesse momento, perto das festas do Carnaval, né? Eu também tenho um convite. Eu sei que fazemos muitos movimentos. Esse movimento é um movimento sutil e que você vai poder fazê-lo de pé, mas também pode fazer sentado, sentada, se assim desejar. Seja onde você desenvolva esse exercício, olhe para esse lugar, para esse ponto que você vai trabalhar como um lugar sagrado, como um lugar singular, como um lugar grandioso e precioso. Já olhe e já escolha a forma de trabalhar com esta consciência. É singular, é grandioso, é precioso, é fundamental. Como eu falei, a vida da gente ela é ondulatória, ela tem contrações, expansões. E nós vamos fazer um pequeno trabalho aqui com este lugar precioso que é a sua própria vida. Então, nós vamos fazer uma linha da vida, seja de pé, ou seja aí no lugar que você está. Então, se você for fazer escrito, fazer de pé, sentado, você vai pegar um papel e vai desenhar uma linha, tá? Uma linha. E se for de pé, você vai ficar de pé num espaço distante do seu espaço, imaginando que à sua frente tem uma linha. Se você fizer no papel, à esquerda, na ponta da esquerda, você vai botar um pontinho nessa linha, que corresponde à sua concepção. E à direita, essa linha vai seguir, mas você vai imaginar que à frente está a vida plena, a vida ampliada, expandida, saudável. E se você fizer de pé, meu ponto de início é a minha concepção e à minha frente está a vida. Então, fazer de pé dá essa percepção também mais clara. Então, eu vou fazer, estou aqui nesse canto, no fim da linha aqui, né, da sala de aula. Aqui é a minha concepção, aqui está a linha da minha vida e na minha frente a vida toda para mim. Estão me ouvindo? Vou falar aqui. Está ouvindo? Está ouvindo? Concepção, a linha da minha vida e à frente a vida. Eu vou ver a vida. Então, de lá, do fim, do fundo, ou desse ponto que eu estou no papel, que eu coloco o meu dedo direito, da mão direita ou da mão dominante, eu acho que é mais fácil fazer da direita para a esquerda. Eu coloco o meu dedo no pontinho da minha concepção e olho para a vida. Se eu fizer escrito. E se eu fizer de pé, eu estou aqui, estou na minha concepção. Lentamente, eu vou caminhar nos meus primeiros 10 anos de vida. E nesse caminhar, esse curto espaço que eu vou usar como meus primeiros 10 anos, muito lentamente, muito conscientemente, eu vou trazer as minhas memórias dos meus momentos de contração e dos meus momentos de expansão. E, igualmente, eu vou dizer sim e vou agradecer a estes momentos da minha vida. No papel, eu vou levar o meu dedo com consciência nesses primeiros 10 anos, das minhas memórias, e dizer sim, poxa, eu caí da bicicleta, me lembro. Ok, sim a esse dor. Eu ganhei minha primeira bicicleta, sim a esse presente. Olha, nesse momento meus pais se separaram. Sim, com tudo como foi. E vá, à medida que você vai dizendo sim, você olha a vida e veja como é que ela vai respondendo a você.
Feito isso, você vai andar mais 10 anos, bem devagarzinho. Sim às minhas ondas e sim aos meus vales. Sim às minhas contrações e sim às minhas expansões. Mas experimente trazer as memórias ao concreto, se for possível. Como é você dizer sim ao momento que seus pais se separaram, ou sim ao momento que a sua avó faleceu, ou alguém da sua família? E você vai caminhando nesse movimento e olhando para a vida, para ver o que a vida lhe diz quando você toma essa atitude. Eu vou sentar silenciosa e vou deixar que você faça o seu movimento, ou caminhando, ou com o seu dedo lentamente na linha da vida. Ok? E vou dar um prazo aí para vocês concluírem. E quando vocês forem chegando mais próximo desse momento da sua vida, do seu presente, você diz: eu digo sim à vida. Eu escolho a vida com tudo que ela me oferece. E isso será muito antes de finalizar a linha. Fique tomado pela energia do assentimento. Sim à vida, com tudo. Eu escolho a vida. Sim, Às ondas e aos picos e aos vales. sim, Às ondas e às partículas. sim, A dor e a alegria. sim. E vai dizendo sim. Vá concordando com a sua vida. Vá dizendo sim a essa vida que está adiante de você. Sim, eu concordo com tudo que me foi dado. Mesmo que eu não entenda, sim. E quando chegar no seu lugar atual, diga com bastante consciência: eu escolho a vida, com tudo. E vamos finalizar o exercício no presente. No presente é sim a tudo o que eu vivo hoje também. E assim eu posso dizer sim à vida. E olhe para a vida, olhe para esse espaço que você determinou vida. O que é que acontece? De repente algo clareia, uma informação chega, ela expande, toma um tamanho maior. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. E eu escolho a vida. Sim, a vida, com tudo. Sim, a vida. Foi esse também um dos grandes aprendizados para nós, poder assentir a vida. Eu fico muito feliz de, nas portas do meu dia de nascimento, eu poder estar dizendo a vocês sim a essa vida. E dizer para todos aqueles que estão atrás de mim: obrigada por essa vida. Com tudo. Obrigada por essa vida que chegou a mim, com todas as dores que os meus antepassados viveram, com todas as dificuldades, com todas as contrações. Sim, para a minha vida, com todos os percalços, com todos os tombos, ou com todas as contrações e todas as expansões. Sim, a vida.
E confio de que se vocês estão aqui, é porque vocês também querem estar assentindo a vida de vocês. E para nós é um agradecimento quando cada um toma essa decisão, porque isso vira um grande campo vibracional a favor da vida para todos. Aqui, essa egrégora que se cria com essa energia, ela vai também tomando espaços e ocupando e transformando espaços de dor fora da nossa vida, porque estamos em unidade, estamos em teia, fazemos parte de um coletivo e tudo isso não é só para nós, é para o todo, para o coletivo, acima de tudo. Cada decisão, cada uma dessas escolhas, dizer sim à vida como se apresenta, vai ajudar as pessoas a atravessar também as suas tragédias e as suas dificuldades. Alguma pergunta, algo a dizer? Fernanda? Por enquanto, nenhuma. Acho Só que podemos. agradecimentos e comentários. Nós encerramos aqui esse ciclo, mas ele não se encerra porque tudo que foi posto, trocado, partilhado, está aí. Campo informacional. Está dando feliz aniversário, Yara. Campo informacional que cria o bem, que cria a saúde, que cria a plenitude. Algumas informações. Primeiro, dizer que nós somos extremamente gratas demais, porque vocês estão aqui, abrem os seus ouvidos para nós, abrem espaço para essa filosofia caminhar mais um pouco adiante. Que nós estamos, assim, muito agradecidas também por estar nessa tarefa, que é uma tarefa que nos dá muito amor, muito prazer, que é de novo comemorar o aniversário dela trabalhando, porque essa não é a primeira vez. E isso é muito bom, porque o trabalho, quando a gente entrega qualidade e tem prazer nele, é muito bom fazer aniversário trabalhando. Não é? Nós, ao longo desses encontros, dissemos que não íamos disponibilizar as gravações. E essa era a nossa resposta à nossa biologia quando fizemos a pergunta no começo. Então, tudo que a gente diz para vocês não é uma resposta da cabeça, é uma resposta de um campo informacional. Botamos no campo, entregamos, não entregamos. Nós trabalhamos mais uma vez isso ao final e agora a gente recebe a informação de que podemos disponibilizar para que todos possam rever se desejar, aquelas pessoas que não puderam estar em algum dos encontros, poder assistir, desfrutar. Nós ouvimos a necessidade das pessoas de dizer como eu gostaria de poder ouvir novamente o que foi falado nesse trabalho. Por isso, perguntamos mais uma vez ao campo. O trabalho, os 3 trabalhos, terão as gravações disponibilizadas para vocês brevemente. Vejo que vocês ficam satisfeitos com essa informação. Muito obrigada por todas as felicitações que eu estou recebendo, mas a minha maior gratidão é de poder entregar algo e ver que isso reverbera de forma saudável para vocês. Esse é o grande presente. É o sim de vocês à vida. O sim de vocês à vida é o maior agradecimento que vocês podem fazer, é a maior felicitação que vocês podem me passar. Muito obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Estaremos juntas de novo com a formação que começa em abril. Sim? Estamos juntas frequentemente, sempre, quase. Mas para o trabalho, em abril começamos. Uma nova turma, né? É um trabalho muito profundo, muito pensado. É um trabalho que eu acho espetacular e que eu recomendo a todos. Grande beijo. Beijo, queridos. Feliz Carnaval!
Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Atrás do trio elétrico vai quem está vivo, É. não é? Sim, a Então, vida. parabéns, Yara. Beijo muito grande. Obrigada, Heitor. Bom beijo, Obrigada a Heitor. todos. Beijo a Obrigada, você, Fernanda. Beijo a Emília, todos vocês. Lúcia, a todos. Tereza, Angélica, Tereza. Angélica, Felicidades, Catiana. Yara. Tudo de bom para você. Muito obrigada. Sim, a vida. Muito obrigada, Bianca, Sônia. obrigada pelo apoio. Obrigada, Fernandinha, Nanda, sempre. por essa presença. Obrigada, Bianca, por esse apoio. Obrigada, Feliz queridos, por aniversário. todas essas lindas mensagens que a gente recebe aqui. Tchau. 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 Tchau, queridas.